Bom dia, pessoal. Boa terça-feira. Hoje é dia 3 de abril. Chegamos no mês de abril finalmente. Hoje eu quero falar sobre família, mas mais especificamente sobre relacionamentos conjugais. Então, se você está assistindo essa live pelo YouTube, eu já digo para você que os primeiros 5 a 10 minutos é um tempo que eu espero para que as pessoas recebam a notificação de que nós estamos ao vivo. Tudo bem? Então você pode pular esses primeiros 5, 7 minutos. Maravilha? Eu também te convido a assinar meu canal e a compartilhar essa live. Hoje eu quero conversar contigo sobre relacionamentos conjugais e desmistificar um pouco isso, quebrar algumas ideias que nós temos, muitas vezes não muito atualizadas do que é um relacionamento e as dificuldades normais, naturais que os relacionamentos hoje em dia sofrem. Então deixa eu olhar aqui pelo ladinho e compartilhar para que as pessoas saibam que nós estamos ao vivo, ok? Deixa eu entrar aqui e compartilhar. Essa live talvez seja um pouquinho mais demorada, então eu convido você a entrar ali, pegar o seu café, pegar o seu chá, pegar o que você quiser pegar, porque a gente vai bater um papo legal aqui. Deixa eu olhar aqui pro ladinho e compartilhar. Me dê um minutinho, tá? Bom dia, Grazi. Tudo bom, querida? Pronto, deixa eu... Bom dia, Eduardo. Tudo bom, meu querido? Pronto, maravilha. Vamos conversar então, gente. Bom dia para todo mundo que está entrando. Bastante gente vai assistir pelo YouTube ou vai assistir mais tarde no decorrer do dia. Hoje a nossa conversa vai ser sobre relacionamentos. Eu quero focar em relacionamento conjugal. Tem uma outra live que eu vou mencionar ela algumas vezes que eu fiz. Aconteceu alguma coisa aqui. Ok. Tem uma outra live. Só um pouquinho, ver o que aconteceu aqui. Tá. Tem uma outra live que eu fiz algum tempo atrás, onde eu falo sobre Bom Dia Raquel, Bom Dia Vanessa. Vanessa, eu estou falhando contigo, Vanessa, mas hoje mesmo eu te mando mensagem pra gente conversar, tá, querido? Me desculpa. Tem sido uns dias bem corridos. Bom dia, Luiz. Tudo bom, querido? O Luiz tá aí. A gente vai falar hoje, Luiz, sobre relacionamento conjugal. E eu quero ajudar vocês a quebrar alguns mitos sobre relacionamentos. Nós temos ideias de relacionamentos que hoje em dia elas já não funcionam muito bem. E ao longo da live de hoje, essa live vai ser um pouquinho mais longa, porque eu tenho que entrar fundo em algumas questões sobre... Nós precisamos entender
esse padrão de relacionamento que nós carregamos com a gente, que a gente aprendeu dos nossos pais, que eles aprenderam dos pais deles e assim por diante, essa cadeia. E hoje nós estamos tentando encaixar um padrão de relacionamento que nós recebemos, que também está na nossa carga genética, encaixar esse padrão de relacionamento para os nossos dias e muitas vezes não encaixa. E isso está trazendo muita infelicidade, isso está trazendo muitos problemas para nós e para os nossos. Porque, de novo, a gente está com esse modelo quadradinho de relacionamento e a gente está tentando encaixar na vida da gente e não está batendo, não está funcionando. E muitos estão vivendo vidas extremamente infelizes, vivendo vidas frustradas, onde não há mais vida sexual no relacionamento, e se há, é ruim, é quase que um sacrifício muitas vezes, é bater cartão, ou seja, se faz porque eu preciso fazer. Então a gente tem que começar a conversar sobre essas coisas para ajudar muita gente a viver vidas mais leves. E eu trabalho já há 5 anos muito com casais, foram centenas de casais com quem eu já sentei e já conversei e já ajudei a sair dessa. E para que você possa começar a sair dessa, tu tem que começar a entender alguns pontos básicos. E talvez tu diga, mas eu não é o meu caso. Maravilha. Mas se tu ainda não passou por isso, tu vai passar. Porque está acontecendo algo que eu chamo de grow apart. O grow apart, quem já fez o meu curso sabe que grow apart quer dizer crescer para lados opostos. E os que mais sofrem com isso são os casais heterossexuais. Então, os casais heterossexuais hoje em dia, onde eles têm mais de 30 anos de idade, são os que mais sofrem com isso. Demais. Então, eu não tenho 30 anos ainda, mas tu vai ter, a gente espera, né? Então, é importante que tu fique ligado, para essas coisas que eu vou ensinar agora, porque não é a minha opinião. Isso é estudo que eu tenho feito já há 5 anos, ok? Tem um livro sendo escrito que se chama When We Grow Apart, quando nós crescemos para lados opostos, onde eu falo especificamente sobre esses relacionamentos de hoje em dia, ok? Esses casamentos, se eu posso dizer assim, que estão fadados ao fracasso, se não houver uma atenção. Se o casal, se ambos, não apenas um, ambos, não pararem e procurarem entender o que está acontecendo. Eu resolvi fazer essa live porque eu decidi há algum tempo atrás, todas as vezes que eu recebo dentro de 24 horas, 3 vezes a mesma pergunta, eu tenho que fazer a live. Então esse é o meu acordo com o mundo cósmico, com o mundo espiritual, de que todas as vezes que eu recebo a mesma pergunta 3 vezes em 24 horas, no mínimo 3 vezes, eu vou falar sobre aquele assunto. E isso aconteceu, acho que mais de umas 20 vezes, eu acho, nessas últimas 24, 30 horas. A mesma pergunta. Por que está tão difícil me relacionar com meu esposo? Por que está tão difícil me relacionar com a minha esposa? A nossa família está... Nós estamos juntos por causa dos filhos. Nós estamos juntos por causa da família. Nós estamos juntos porque eu não quero estar sozinho. Porque na minha idade eu não quero recomeçar de novo. Mas nós não estamos juntos porque nós nos amamos. Parece que o amor ele começou a desaparecer. A paixão morreu. O tesão evaporou-se. Então a paciência também sumiu. Nós não temos mais paciência um com o outro. Nós qualquer coisa estouramos. Ela estoura comigo, ele estoura comigo. Então o ambiente hoje onde nós moramos é muito desafiador. São esses algumas perguntas, não perguntas, mas alguns comentários que eu tenho recebido. E talvez isso também esteja acontecendo contigo. Se isso está acontecendo contigo, não te preocupa. Até o final dessa live tu vai começar a entender que isso não é o fim da picada, como a gente diz no Rio Grande do Sul, tá bom? Quero mandar um beijo para Cida, bom dia querida, um beijo para Carmen, um beijo para todo mundo que está entrando e pedir para vocês que estão aqui
clicarem ali e compartilharem essa live. Se você está assistindo a gravação, eu convido você já para assinar o meu canal e também compartilhar essa live e colocar o teu comentário. Ajuda, não me ajuda a entender, nos ajudem. Aqui, tu já passou por situações assim? Tu já olhou para o teu esposo ou para a tua esposa e não mais reconheceu aquela pessoa? Tu já andou em momentos, ou você está em momentos, onde qualquer coisa que essa pessoa fale ou faça te irrita? Ou os teus filhos? Os teus filhos te irritam muito? Mara, um beijo para Mara, ela falou, cadê meu beijo? Um beijo enorme para Mara, para Elza, que acabou de entrar. Então, eu quero saber de você, eu quero saber da sua opinião. Você já passou por isso? Escreve aqui embaixo sim ou não, eu quero ver, por favor. Tem uma live que eu fiz algum tempo atrás. Gélia, bom dia, querida. Tem uma live que eu fiz um tempo atrás que se chama Família, por que é tão complicada? Bom dia, Suzana. Então, a live foi Família, por que é tão complicada? E essa live eu acho que eu fiz lá em dezembro. Eu fiz aqui sentadinho da minha poltrona aqui. Aliás, tá uma bagunça agora que eu vejo pelo vídeo. A Tati disse que ainda não. Maravilha. O Eduardo disse que sim. A Cidinha disse bom dia. Nathalie, bom dia, Nathalie. Então, em dezembro eu fiz uma live que se chama Família, porque é tão complicada. E eu gostaria de que, se você está tendo problemas com a tua família, que depois que você assistisse essa live aqui, que a gente está falando agora, você fosse e assistisse essa que eu fiz. Eu vou colocar o link dela aqui, só um pouquinho, porque ela é muito... Pronto. Ela se encaixa muito com o que nós vamos falar hoje. Não te assusta com o meu braço, que na época eu estava fazendo tratamento, tá, gente? Então, bom dia, Leandra. Então, depois dessa live, com tempo, uma noite dessas qualquer, tira um tempo. A live, essa outra live que eu fiz em dezembro, dura mais ou menos 1h30. Se você está assistindo pelo YouTube, eu vou colocar aqui embaixo o link. Você copia e cola para assistir isso, que é muito interessante, é muito importante, porque vai te trazer um senso, vai te ajudar a entender mais a família do ponto de vista espiritual, o ponto de vista, a família num modo mais geral, assim. Então vai ser bem interessante. Aqui, nessa live de hoje, eu quero falar só sobre relacionamento conjugal e essas dificuldades que essa geração, que a nossa geração, ok, com mais de 30 anos de idade, está vivendo. A Tati tem menos de 30, a Tati diz que ainda não passou por isso. Talvez, Tati, você não passe. Ou talvez o que aconteça, talvez comece a acontecer o que a gente vai falar agora contigo, e por causa do teu nível de conhecimento, tu já observa e fala, então é isso que está acontecendo. Por isso que eu faço o meu trabalho, para desenvolver essa awareness, essa consciência nas pessoas. Consciência é você observar o que está acontecendo e saber o que está acontecendo. Mas vamos partir do início, ok? Eu não tenho anotações, então talvez eu volte várias vezes e me perca um pouquinho, mas eu vou dar o meu melhor aqui, tá? Primeira coisa, a gente precisa entender que nós repetimos padrões, ou seja, nós repetimos padrões dos nossos pais e dos nossos avós, padrões comportamentais e padrões também de relacionamentos. Ou seja, existe um certo magnetismo, tem alguns autores, tem um autor que eu gosto muito, deixa eu ver se ele está aqui. É tanto livro, gente, mas está aí. Não sei onde é que está agora o livro, deve estar lá no outro quarto. Mas o livro se chama Living the Truth, Vivendo a Verdade. E o autor, Keith Abelard, deixa eu ver se não está aqui. Não. Ele explica, ele estudou isso em relacionamentos, e ele diz que nós repetimos padrões. E esses padrões que nós repetimos, eles são dos nossos pais, dos nossos avós, e nós carregamos isso muitas vezes até mesmo na nossa carga genética.
Aqui nos Estados Unidos nós brincamos, a gente tem uma expressão que diz it runs in the family, está dentro da família. Isso muitas vezes vem nessa carga genética. Se você estuda, a gente já falou sobre isso também. Bom dia, Adri, bom dia, Elda. Se você estuda, por exemplo, se você já fez constelação familiar, a constelação familiar, ela aborda isso, esses padrões que nós repetimos. E foi descoberto nesses estudos que pessoas que... Bom dia, Lisandra, beijo. Que pessoas que nem mesmo conviveram com seus avós repetem padrões comportamentais que os avós viviam em seus relacionamentos. Olha que interessante. Então, daqui a pouco você vai estar... Provavelmente você está vivendo algo que não é teu. Você está vivendo algo dos teus pais. E quantas vezes você pode talvez olhar para o teu marido e ver o teu pai nele? Olhar para a tua esposa e ver a tua mãe, ou ver os comportamentos do teu pai, vice-versa deles. Então, muitas vezes, uma esposa pode ter os relacionamentos do pai dela, e assim por diante. Nós temos essa tendência, ok? De repetir esses padrões. Então, a gente tem que começar a entender nesse processo. A Tati disse que já fez constelação e é muito legal. Bom dia, Berna. Realmente é muito legal. Nós precisamos, nesse processo de autoconhecimento, no relacionamento, saber o que é teu e o que não é teu. Começa por aí. Olha que interessante. E como é que eu sei? Eu questiono, eu observo o que é meu instinto. Eu questiono. É muito difícil, gente, no início, você observar um comportamento quando ele está acontecendo. Muitos de nós não temos essa consciência. Então, se você não tem essa consciência de observar o comportamento enquanto ele está acontecendo, observa depois, mas não deixe de observar. O que seria observar o comportamento depois? É observar, eu já falei quantas vezes sobre isso, é observar a tua interação com, vamos falar em esposo e esposa, tá? Com o teu cônjuge, com o teu companheiro, com a tua companheira, depois de aconteceu. E questionar essa interação. Tá, mas por que eu agi assim? Por que eu não agi diferente? Como é que eu posso fazer melhor? E esse é um diálogo super interessante. Juliana disse, queremos você no projeto Aliança de Sucesso. Me chama depois, Ju, e me fala desse projeto, querida. Beijos. Então, isso é observar o comportamento. Nesse processo, tu começa a questionar e as fichas começam a cair o que é teu e o que não é teu. Tá fazendo sentido para ti? Então, tu tem que identificar o comportamento que é teu e o comportamento que não é teu. E tu começa a observar, identificar eles, geralmente depois que eles acontecem, questionando. Tu precisa questionar, mas cuidado. Eu já falei muito sobre isso. Existe o questionamento culpado. Você, meu Deus, que merda, por que eu fiz isso? Eu sempre faço isso. Não. No pity, sem pena, sem chicote. Mas sim, é um relacionamento, cara, que interessante. Por que eu agi dessa forma? Por que eu gritei? Não precisava ter gritado. Não, mas ele talvez mereceu, tudo bem, mas como é que eu poderia fazer diferente? Que estranho. Por que eu sempre ajo assim? Tá vendo? Esse é o questionamento curioso. Esse questionamento, ele permite que o teu inconsciente comece a encontrar possibilidades e não culpados. Possibilidades. E ao teu inconsciente procurar possibilidades, é aí que as fichas começam a cair. Ok? Então, esse é um dos pontos iniciais. Questionar esses comportamentos para ver se eles são teus e se eles não são teus. Outro ponto que eu gosto muito é conhecer a história da tua família. Mas eu não convivi muito com a minha família, eu não tenho ninguém. Procura alguém que tenha conhecido então a história da tua família. A Bernadette disse, cheguei atrasada, talvez já tenha falado, mas como identificar porque sempre buscamos parceiros com os mesmos comportamentos em situações iguais? Ok, pergunta maravilhosa, Berna. Vou respondê-la, deixa eu anotar aqui, Berna.
Bom, posso responder agora. Eu falei agora há pouco, ok, que esse autor, a Bernadette perguntou como identificar porque sempre buscamos parceiros com os mesmos comportamentos em situações iguais. Bom, você já identifica, Bernadette, e você identifica logo no início. A questão aqui não é identificar, porque você identifica. A questão aqui é aceitar. É aceitação. E é não ser bobo ou boba e não pensar, porque geralmente você observa e você pensa, não, mas dessa vez vai ser diferente. Não, eu estou julgando. Não, que mania que eu tenho de pensar isso. Olha só, é o teu sexto sentido, é o teu inconsciente dizendo, Bernadette, tu estás de novo repetindo um padrão. Bernadette, tu estás de novo repetindo um padrão. Esse é o teu inconsciente gritando, e você entende isso como, mas eu estou julgando. Então, por que aceitamos? Você aceita por uma questão muito simples, Bernadette. Não só você, mas todos nós aceitamos relacionamentos que não são saudáveis se esse relacionamento nos remete ao nosso passado, se esse relacionamento nos remete à nossa infância, se esse relacionamento nos leva para casa. Tem uma história muito interessante no livro do Keith Ablow, aquele livro que eu falei, Vivendo a Verdade, e tem um capítulo que ele fala por que repetimos o passado, ok? Eu vou abrir parênteses aqui. Bom dia, Camilinha. Se você gostaria de saber, olha só, é importante, se você gostaria de saber por que você está repetindo o passado, ou se você repete o passado, eu estou abrindo um parênteses, tá, gente? Olha só, é importante. Se você acha que você está repetindo comportamentos dos teus pais, dos teus avós, você está repetindo o passado constantemente, eu gostaria que depois dessa live, ok, você fosse aqui nesse link que eu baixei aqui, tá vendo? Eu digitei ali, que é no site mudançapositiva.com. Clica em material gratuito e vai ter lá um vídeo que diz por que repetimos o passado. Embaixo desse vídeo vai ter um PDF. Baixa aquele PDF. Não precisa imprimir, mas baixa. E pega um papel em branco, assiste aquele vídeo que eu tenho lá. É 1h15 de vídeo, é uma live que eu fiz em Miami, uma aula que eu dei para os meus alunos de MBA, muito interessante. Eu traduzi esse capítulo do livro, esse capítulo que diz por que repetimos o passado. Esse livro não tem em português, é super interessante, e tem vários exercícios para você fazer. De novo, não precisa imprimir os slides que estão lá, mas pega um papel e responda todas as perguntas que estão lá. A qualidade do vídeo não está das melhores, porque a internet aquele dia lá em casa não estava muito boa, tá? Mas é muito interessante. Esse capítulo desse livro me ajudou a resolver algo muito grande com meu pai, com o suicídio dele. Muitos de vocês já sabem que meu pai se suicidou, ele se enforcou lá em casa quando eu tinha 11 anos. E por muitos anos eu carreguei aqueles sentimentos muito ruins em relação a ele por causa disso. E por causa de outras coisas, ele era alcoólatra, batia na minha mãe. E ele causou muito mal para a nossa família. Só que eu precisei resolver isso porque eu estava repetindo comportamentos dele e da minha mãe, sem saber. E esse vídeo e essa aula me ajudou muito, então eu convido você a ir lá, não agora, tá, gente? Depois vai lá. Bom dia, Rosane, a cunhada da Suzy, da Adri, seja muito bem-vinda, querida. Que bom te ter aqui, que bom ter a família toda aqui, que legal. Então eu convido você a ir lá e fazer essa aula, vai cair muita ficha para você e vai te ajudar a resolver essas questões. Mas agora voltando para a pergunta da Bernadette, ela disse por que nós mesmo observando que estamos entrando nesse barco furado, ok? De novo, voltando para um padrão de comportamento que nós sabemos que não é saudável. Por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso, Bernadette, e você que está me ouvindo, porque é como se nós voltássemos para casa. E nesse capítulo, Porque Repetimos o Passado, o autor, o Keith, ele conta que ele foi numa festa de despedida de solteiro de um amigo dele. E na festa tinha uma stripper, uma menina que dançava.
E muito bonita, muito simpática, muito querida. Tem que ser, né? Muito gata para estar lá fazendo striptease. Ok. De qualquer forma, ele disse que no final da apresentação dela, ele ajudou ela a descer da mesinha, ele pegou na mão dela e ele perguntou para ela, muito curioso, né? Perguntou como é que é estar, ser o centro das atenções, como é que é estar nua diante dos outros. E ela deu uma risadinha, ela disse, eu lembro a primeira vez que eu fiz isso e eu me senti em casa. Ele olhou para ela e perguntou, e como que era na tua casa? E ela começou a chorar. Ela fez um silêncio e começou a chorar. Então é interessante isso. Nós repetimos esses padrões, gente, porque nós voltamos para casa. Então, por que é difícil, Bernadette? Porque nós queremos sempre voltar para casa. Essa é uma grande luta nossa. Aí tem várias questões, tem a questão espiritual de que nós não somos daqui. Então qualquer coisa que nos remete a qualquer sensação de estar em casa parece confortável. Se você veio de um lar, de uma infância, de uma família bem estruturada, bacana, com muito amor, com muito saudável, é ótimo voltar para casa. Mas e se você não veio? Mesmo que você não tenha vindo, você vai voltar para casa. E você quer voltar para casa. É por isso que a gente sempre corre. A gente não. É por isso que algumas pessoas... Eu cortei isso. Eu era assim também. Eu cortei isso. É por isso que algumas pessoas sempre voltam para casa. E o voltar para casa não é saudável. Como é que eu começo a mudar isso? Tu começa a mudar isso com o autoconhecimento. Tu começa a mudar isso quando você desenvolve essa consciência do que está acontecendo. E você substitui aqueles padrões. Constelação familiar é maravilhoso para isso. Sabe? Terapia é maravilhoso para isso. O que eu fiz e o que eu continuo fazendo é autoconhecimento. Eu me estudar, eu me avaliar, eu me observar. Eu faço isso constantemente. Eu sei os padrões, eu sei quando eles vão começar e eu sei como lidar com eles. E é super tranquilo hoje em dia. Uma das outras coisas que nós precisamos fazer, o nosso objetivo aqui hoje é falar sobre relacionamento conjugal. Vamos quebrar alguns padrões rapidinho para essa live não ficar longa demais, tá, gente? Eu falei no início, nós estamos hoje vivendo... Deixa eu só ler um comentário da Regiane Kaiser aqui, só um pouquinho, tá? Ela disse, Dan, você iria falar em conhecer a família. Quais familiares? Como quebrar padrões? Por quê? Você acredita em karma? Sim, eu acredito em karma também, Regiane. Acredito em karma, ok? Mas eu não vejo karma como essa questão que as pessoas dizem que tudo é karma. Eu acho que não. Eu não sou extremista. Eu disse que você iria falar em conhecer a família. Quais familiares? Os teus pais. Os teus pais. E como eles interagiam. Como era o relacionamento deles. Como é o relacionamento deles. Hoje, talvez, eles tenham um relacionamento mais saudável. Mas como era quando você foi criado? Como era o relacionamento deles na tua infância? Como era o relacionamento dos pais deles na infância deles? É isso que eu estou me referindo. A Adri, outra coisa. Como quebrar padrões? Padrões você quebra observando eles e substituindo. Parece simples, mas é mais complexo do que isso, tá? A Adri disse, Dan, que interessante, caiu uma ficha. Me dei conta que repito comportamentos da minha madrasta, sem ligação de sangue. Comportamentos que eu não gostava e já me peguei repetindo. Por causa dessa volta para casa, então, exatamente, era a tua casa. E geralmente nós repetimos padrões que nós não gostamos. Sabe por quê? Porque os padrões que nós não gostamos são os padrões que mais nos marcam. E é aí que a gente repete. Quanto pai, quanta mãe se vê fazendo hoje com seus filhos tudo aquilo que eles detestavam que os pais fizessem com eles. Por isso que a gente está aqui, gente.
que a gente pode observar e falar, não quero mais isso para mim. Mas também nem tudo é ruim. Deixa eu focar um pouquinho nos casais, em relacionamento, ok? Primeiro, todos nós carregamos esses padrões. E é muita... Gente, alguma coisa me irritando no nariz. Desculpa. Eu acho que é o ventilador. Deixa eu desligar. Só pode ser. Todos nós repetimos esses padrões e é muito natural, é muito comum isso. A questão é, nós temos padrões de relacionamento dos nossos pais, que eles receberam dos pais deles e assim por diante. Essa cadeia, como se fosse um dominó. Chegou na gente, ok? Deixa eu fazer um teste, ok? Vamos imaginar que por toda a vida, ok? Na nossa família, ok? Lá dos nossos avós, eles sempre tomaram café dessa forma, ok? Segurando a xícara, assim, um exemplo bem bobo, mas vai te ajudar a entender. Todos eles sempre pegaram a xícara a melhor, com essa mão, ok? Então, desde 2, 3 gerações passadas, na tua família só se toma café segurando a xícara assim e fazendo isso. Delícia. Ok. Agora chegou a tua vez. E o que acontece? Você é canhoto, ou você é canhota, e você não quer mais, você não consegue pegar a xícara assim, você quer pegar assim. Isso gera um problema para o teu inconsciente. Por quê? Porque ele foi wired, ele foi programado para pegar a xícara assim. Só que quando você pega assim, não segura muito bem, é desconfortável, porque você é canhoto, então você quer pegar assim. E ao você pegar assim, não é natural. Olha que interessante, é estranho para você. Não, perdão, não é que não é natural, não é normal. Fica estranho até você se adaptar. O que está acontecendo é o seguinte agora, gente. Muitos de nós viemos desses padrões comportamentais dos nossos pais que não se encaixam na nossa realidade. Não se encaixam no que está acontecendo agora. E aí gera muitos problemas. A maioria dos problemas. Uma coisa que eu estudo muito, e que muitos de vocês já sabem, é algo chamado valores pessoais. Os valores pessoais, eles determinam o teu comportamento. Eles determinam a forma como tu reage e a forma como tu age. Eles determinam o teu processo de tomadas de decisões, o teu processo de seleção natural das coisas. Olha que interessante. Até os anos 90, acreditava-se que uma pessoa normal, que não me pergunte o que é normal, sempre brinco com isso, uma pessoa normal, ela sofria uma alteração grande de valores a cada 25 anos. Toda vez que você sofre uma alteração grande de valores, você questiona quem você é, você questiona a tua base, a base da tua vida, que é os teus relacionamentos, as tuas crenças, os teus comportamentos, as tuas esperanças, os teus sonhos, tudo você questiona. Você faz aquela velha pergunta, meu Deus, que tiro foi esse? O que eu estou fazendo aqui? E quando você começa a questionar isso, muitas coisas se abalam. Então, até os anos 90, uma pessoa normal, dizendo os estudos, sofria esse tipo de questionamento a cada 25 anos. A partir dos anos 90, os estudos mostram que as pessoas começaram a fazer com muito mais frequência esses questionamentos, ou seja, os seus valores principais começaram a se alterar com muita mais rapidez. E existem 3 fatores que geram essa alteração, é idade, biologia e cultura. A partir dos anos 90, o que mais nós tivemos acesso é a nova cultura, através da internet, que antes não tinha. Então hoje, acredita-se que uma pessoa sofre essa mesma alteração de valores a cada 5 anos, entre 3 e 5 anos, que antes acontecia a cada 25 anos. Então, nós trouxemos um padrão de relacionamento dos nossos pais, ok? Onde eles trouxeram dos pais deles, onde esses questionamentos aconteciam a cada 25 anos, ou seja, numa vida adulta deles, acontecia 2 vezes na vida. E nós? Nós estamos tendo esses questionamentos a cada entre 3 e 5 anos.
É por isso que nós olhamos para os nossos relacionamentos e falamos, caraca, que merda é essa? O que aconteceu? Cadê aquele cara maravilhoso que eu me apaixonei e me casei? Ou cadê aquela mulher gostosa, querida, um amor com quem eu me apaixonei e me casei? Quem é essa bruxa? Quem é esse ogro? Nós estamos vivendo esses diálogos internos. Nós estamos vivendo isso muito, muito forte. O Eduardo está dizendo que existe a renovação celular epitelial a cada 7 anos. Interessante isso. Eu não sei muito sobre isso, meu querido, então eu não vou entrar nisso. O que eu estudo é essa questão de valor, mas tudo está muito conectado, né? Tenho certeza que isso tudo faz muito sentido. Esse está sendo um dos nossos maiores desafios, encaixar aquele padrão antigo nessa nova realidade. E não encaixa, não encaixa. E isso está gerando muitos problemas. Muitos problemas. Para te ter uma ideia, hoje em dia, a razão número 1, ok? Eu sei que tem muitos estudos aí, mas eu vou usar os estudos aqui dos Estados Unidos, ok? Que fala a razão número 1 para divórcio é a traição. E disse que o mesmo número de casamentos é o mesmo número de divórcios todos os anos. Digamos que, vou jogar um número aqui, tá? Digamos que tenha 10 mil casamentos, são 10 mil divórcios por ano. Então tá ali, tá batendo, tá empatando, tá no 0 a 0. Isso gera muito problema, gente. Sabe por quê? Porque nós somos seres sociáveis. Para nós convivermos é extremamente importante, é um dos nossos pontos mais importantes para a nossa sobrevivência. Nós não queremos estar sozinhos. E aí o que acontece? Nós estamos em relacionamentos terríveis, porque nós não queremos estar sozinhos. E esses relacionamentos se tornaram terríveis por falta de conhecimento. Ah, mas eu estudo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas mesmo assim aconteceu, mas você não aplicou. Essa é a diferença. E às vezes é até muito pior. Às vezes é muito pior você ter esse conhecimento todo, porque você não aplicou e você fica com culpa. Dizendo, mas logo eu, como é que isso foi acontecer comigo? A Divânia Miranda disse que caiu uma ficha agora. Que bom, querida, que bom. Como é que isso aconteceu comigo? Então, às vezes é mais ruim ter muito conhecimento, porque se você não aplicou. E me perdoa, se você fala, não, mas eu apliquei. Eu acho que não. Mas é o meu julgamento agora. Mas vamos voltar aqui um pouquinho. Então, agora a dificuldade está sendo essa, encaixar aquele padrão comportamental dentro da nossa vida. A gente já sabe que não funciona. Não funciona. Desculpa, mas não funciona. A gente ama os nossos pais, a gente é grato a eles, mas o padrão de relacionamento, a forma de se relacionar que eles tinham, não funciona hoje em dia. Ah, mas isso é melhor ou é pior? Não importa se é melhor ou pior, isso é secundário. O importante é entender que não se encaixa. E ao não se encaixar, nós precisamos agora procurar uma alternativa. Por onde eu vou? Por que caminho eu vou? E a alternativa que eu encontrei é o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer a história da minha família para identificar quais padrões eu estou repetindo. Quais padrões eu estou repetindo. E começa a substituir. Porque a gente sempre vai repetir. É parte de quem nós somos, gente. Isso não é ruim. Não é ruim. A dificuldade é quando a gente repete padrões ruins. O problema acontece quando nós queremos voltar para casa, e nós sempre vamos voltar para casa, mas a casa não é saudável. A gente tem que procurar alternativas. Eu sempre quis e sempre quero voltar para casa, só que casa não é saudável. Lá na minha casa, na minha infância, não foi saudável. Então o que eu fiz? Eu comecei a criar um novo padrão de relacionamento para minha vida. E todas as vezes que eu quero voltar para casa, eu me lembro que eu estou construindo essa nova casa. Então eu venho para a minha casa atual. Por algum período de tempo eu perdi essa referência e era muito estranho.
E hoje eu reencontrei não reencontrei, eu desenvolvi uma nova referência. Então, esse é um dos aspectos muito importantes. Como é que a gente chega lá? Porque essa é a grande pergunta. Eu chego lá estudando e me estudando. Por isso que eu peço para você, depois que a gente sair daqui, com tempo, não precisa ser agora, quando você tiver tempo essa semana, faça duas coisas. Clica nesses links que eu coloquei ali. Vai lá no site mudançapositiva.com e clica em material gratuito e baixa o PDF daquela aula Porque Repetimos o Passado, e depois assiste a outra live que eu coloquei aqui também sobre famílias, ok? E tem muitas outras coisas. Alguém aqui está dizendo, a Grazi está falando sobre constelação familiar, a Natalie está falando sobre Theta Healing. Existem muitas coisas interessantes, a gente tem que usar isso, tem que buscar isso, ok? Se você não quer fazer isso, se você não tem condições financeiras de fazer essas sessões, ou não quer ir lá agora, começa pelas coisas simples que eu estou falando, Eu nunca constelei, eu participei de constelações, mas eu nunca constelei, eu também nunca fiz Theta Healing. As coisas que eu estou compartilhando são coisas que eu mesmo desenvolvi. Essas coisas são coisas que eu estudei, que eu aprendi e eu coloquei em prática. Então por isso que eu estou dando elas aqui gratuitamente para vocês. Tudo bem? Olha só, vamos para a gente dar uma finalizada aqui. Como é que a gente começa a mudar isso? Primeiro com autoconhecimento e segundo com diálogo. Eu recebi hoje de manhã uma mensagem, deixa eu ver aqui, da Gabriela, e ela disse o seguinte, ela disse, Dan, olha só que interessante, você já leu algo sobre os gaúchos terem os menores índices de separação? Olha só, ela disse que em um estudo, eu vou procurar, achei super interessante, onde no Brasil, os gaúchos, no Rio Grande do Sul, aliás, não no Rio Grande do Sul, mas os gaúchos, têm o menor índice de divórcio. Um dos motivos é o hábito de tomar chimarrão. E para mim fez total sentido, diz ela. Aqui em casa é hábitos. Chegamos em casa e tomamos nosso chima por uns 30 minutos. E aí paramos e conversamos, companheirismo. Olha só que interessante. Que interessante isso, gente. Para mim, eu vou procurar esse estudo, mas para mim fez muito sentido. Porque a dificuldade dos relacionamentos hoje em dia está sendo a falta de tempo um com o outro. Por que a grande maioria das mulheres, me perdoem essa liberdade, a grande maioria das mulheres não está tendo prazer sexual com o seu marido ou com a sua esposa? Porque o homem, ele esqueceu, ok? Que a mulher precisa de toda aquela preparação, toda aquela suavidade no ouvido, como você está linda, como você está gostosa, como você está cheirosa, para que ela comece a ligar o pavio dela, né? Que comece a acender aquele fogo. O homem não. Tocou e acabou. Então, por não ter tempo um para o outro, por não conseguir mais ter essa intimidade, o sexo é uma droga, quando há sexo. Então, qual é, ao longo de todas essas histórias que eu tenho, gente, já foram centenas de casais com quem eu sentei e conversei. E teve casais, gente, que foi apenas uma sentada e uma conversada. Não precisou ficar fazendo 1000 coisas, exercícios, ou isso ou aquilo, não. Foi uma sentada e uma conversada. Para que eles já conseguissem entender o que teriam que fazer. O que teriam que fazer é bem simples, conversar, não brigar, não machucar, não bater boca, mas conversar. Conversar. Desenvolver o hábito
de reservar um tempo só para os dois. Mas não é uma vez por mês, gente. Se o teu relacionamento está crítico, é todos os dias. Nem que sejam 10, 15 minutos, meia hora. Ah, mas eu não tenho tempo. Os filhos me tomam todo o meu tempo, é o trabalho, é a casa. Prioriza. Ou prioriza, ou te contenta com a merda que tu tem. Pronto. Falei, tô mais leve. Pronto, falei, tô mais leve. Porque se você... Quantos casais me procuram e falam, Dan, a gente precisa não sei o que, ah, mas a gente não tem tempo. Então não me procure. Porque se você não tem tempo para priorizar o que é mais importante na tua vida, eu não vou desperdiçar o meu tempo contigo. Começa por aí. E é importante que os dois queiram. Um quer, o outro não quer. Todos os dois têm que querer. Porque quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não sorriem. Quando um não quer, dois não são felizes. Quando um não quer, dois não são infelizes. A Grazi disse que ela aprendeu que se quiser resgatar um amor, precisa trabalho dobrado. Precisa trabalho dobrado e não de um. Dos dois. Eu gosto de pensar que relacionamento é 50-50. Eu venho até aqui, o outro vem até aqui. E nós nos encontramos no meio do caminho. Claro que tem vezes que um tem que ir mais longe e ajudar o outro, ok? E vice-versa. Mas não sempre. É às vezes. Pensa sobre isso. Não há receita para essas coisas, gente. E não pense você que se você não conversar, que se você não olhar, vai desaparecer. Não vai. Vai só aumentar. Vai só potencializar. Vai só ficar mais dolorido, até que daqui a pouco não tem mais solução. Como é que eu começo essas conversas? Ok, digamos, vamos fazer um cenário. Eu quero, minha esposa não quer. Eu quero conversar, minha esposa se fechou, ela se recusa a conversar. Ou vice-versa. Prepara o terreno. Reserva um local seguro para vocês conversarem sobre isso. A Leila disse, bom dia, minha filha está se separando. 15 anos de relacionamento, muito triste. E por que é triste, Leila? Prepara o terreno para conversar com ele ou com ela. E seja extremamente sincero, mas cuidado quando tu for ter essa conversa, porque daqui a pouco, se você chega cuidado com apontar dedos. Chega desarmado, mas seja super sincero. Fale para a pessoa o que você gostaria que a pessoa falasse para você. Não apontar dedos, não pode apontar dedos. Mas não pode ficar mentindo, mas chega de jeitinho. Ah, a Leila respondeu porque eles diziam que se amavam há poucos dias atrás. Pois é, Leila. Eu lamento, querida. Eu espero que eles fiquem bem, que eles fiquem melhores separados, então. Se casados não está bom, que eles fiquem melhor separados. Mas que eles fiquem melhor. Só que eu tenho uma ideia, é o seguinte. Se a gente vai separar, vamos tentar consertar primeiro? Sabe por quê? Porque se nós nos separarmos, assim, quebrados, nós vamos chegar quebrados em outro relacionamento. E o outro relacionamento provavelmente vai terminar da mesma forma. Então por que a gente não faz um esforço agora e conserta algumas coisas? E depois a gente decide se realmente a gente vai se separar. Por caso a gente decida mesmo, aí pelo menos a gente sai inteiro. A gente não sai quebrado. Porque a gente não quer chegar, eu não quero chegar quebrado em outro relacionamento. E a experiência mostra que ao tentar, como é que eu vou dizer?
ao tentar consertar, eles se consertam mesmo. Eu sempre fiquei muito curioso por que as pessoas se casam. Claro que alguns se casam porque engravidaram, né? Mas mesmo assim, existe um amor, existe uma certa conexão. Mas a grande maioria da gente que se casa, a gente se casa, e mesmo aqueles que casaram grávidos, amam muito também. Mas eu sempre fiquei curioso, por que as pessoas casam? Aí eu me casei pela primeira vez. Depois eu me casei pela segunda. E eu lembro, eu aprendi uma coisa interessante nesses casamentos. Que a gente casa porque a gente tem esperança, a gente tem sonhos, a gente quer. A Leila disse, ainda bem que não tiveram filhos. Leila, eu discordo de ti, querida. Uma besteira falar isso, desculpa. Por quê? Porque não é ruim ter filhos e se separar. De forma alguma. Tá bom? É importante que a gente deixe isso claro. Por muito tempo eu me questionei por que as pessoas se casam. E eu comecei a entender que elas se casam porque elas compartilham sonhos, elas querem envelhecer juntos, a gente quer ficar velhinho, a gente quer ter filhos, quer ter netinhos, quer construir uma casa no campo, né? Quer morar na montanha. Agora eu estou pensando em morar na montanha, quer morar na montanha, quer envelhecer na cadeira de balanço, sentado na varanda, olhando aquela vista maravilhosa. Muitos de nós casamos por causa disso, que a gente não quer ficar sozinho. Só que no decorrer do processo a gente acaba repetindo esses padrões, essas questões que a gente falou antes, a gente acaba machucando e sendo machucado, machucando e sendo machucado, machucando e sendo machucado. Até que um dia a gente fala, não quero mais isso. E são dois caminhos. A gente trabalha junto para resolver isso, a gente vai para caminhos separados. Qual caminho é melhor, qual caminho é pior? Não tem melhor e não tem pior. Tem o que tu consegue trilhar. Ok? No meu caso, um dia eu decidi que eu não queria mais repetir coisas da minha família, eu queria criar o meu novo caminho. E foi aí que eu comecei a entrar nesse processo de autoconhecimento. O Eduardo falou algo muito interessante e ele disse o seguinte sobre o local. O local é muito importante, o local para ter essa conversa, tá, gente? Deve ser em campo neutro, onde esse local não empodere uma das partes, principalmente se houver problemas sérios acontecendo. O exemplo, fazer DR na casa do sogro ou da sogra, de ambos, é perder o poder de uma das partes. Então, é muito importante que escolha esse local. Beleza, gente? Começa por aí. Então, prepare o local e converse com essa pessoa. Converse. Mas tem que ser uma conversa sincera, gente. Num local seguro. Eu vou fazer mais lives sobre isso essa semana, tá? Eu não quero que essa fique muito longa, já deu 1h30. Eu vou encerrar, aliás, 1 hora. Eu vou encerrar por aqui, ok? Ao longo dessa semana, eu vou continuar essas lives. Sou voltada sobre o assunto. E o título principal sempre vai ser família, ok? Essa aqui eu apenas queria dizer para vocês e mostrar para vocês, através da teoria do Grow Apart, de que é muito comum hoje nós crescermos para lados opostos e que está acontecendo com todo mundo. Quando você entende que isso é normal, ok? Você já começa a sentir menos culpa. Então você começa a querer melhorar isso. E é importante que você queira melhorar. Tá bom? E eu estou aqui para dizer para você que é possível. Quem sabe ao longo dessa semana a gente coloque os teus comentários aqui. Vamos alimentando a rede e amanhã eu entro para continuar esses assuntos baseados nos comentários de vocês. Vocês topam? Por favor, façam isso. Ou me chamem em inbox se você não quer se expor. Me conta a tua história. Quem sabe ao compartilhar a tua história você consegue ajudar outras pessoas que estão aqui assistindo também. Ou as outras centenas de pessoas que vão assistir ao longo do dia ou depois, tá bom? Se você está assistindo pelo YouTube, eu vou colocar meu e-mail aqui, me manda um e-mail, me conta a tua história.
quem sabe ao compartilhar tua história, a gente consiga ajudar outras pessoas, tá bom? É muito importante. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui assistindo e dizer que todas as manhãs, às 8h30 da manhã, horário de Brasília, eu entro ao vivo, 7h30 aqui na Flórida, em Stuart, onde eu moro, ok? Muito obrigado a todo mundo que participou, muito obrigado a todo mundo que mandou as suas mensagens, eu agradeço enormemente, muito obrigado a todo mundo que está aqui nesse grupo. E de novo, pode mandar a tua história para mim em inbox, ou compartilhe aqui, faça como você achar melhor, mas é importante que quando a gente externaliza, a gente começa a se curar. Eu curo muito os meus traumas do passado e os meus traumas do momento, que a gente ainda vive traumas, compartilhando. É muito interessante. O compartilhar, ele te ajuda muito. Maravilha, gente? Bom, um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus e nós nos vemos amanhã. Ok? E amanhã nós continuamos esse assunto. Ok? A Camila disse que case com um amigo com quem você goste de conversar. Paixão vem e vai rápido. Eu acho muito importante isso, Camilinha. Ok? Um beijo enorme para vocês, gente. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.